Fallen Island, o porão da Torre do Feiticeiro. Dentro do pool de energia negativa. Este era um lugar onde os magos conduziam experimentos tabu, com formações de feições de dimensões, especificamente para convocar demônios e demônios. Portanto, uma poderosa formação de ligação era uma medida de proteção essencial para esse lugar. Pesquisando demônios e demônios. Obviamente, uma vez que padres ou paladinos descobrissem, ele se tornaria um homem procurado, um pecador que todos os humanos chamariam. Era uma pena que a maioria dos magos do alto escalão tivesse que usar energia negativa para avançar. Houve poucos que seguiram alguns caminhos menos conhecidos. Depois de se tornar um lendário bruxo, aqueles loucos podem até desconsiderar completamente os deuses e descaradamente ir contra sua proibição, envolvendo-se no domínio dos feitiços arcanos. Aos olhos daqueles eruditos estritamente proibidos, os deuses eram apenas um grupo de magos poderosos. Quem exatamente estava lá em cima era uma função de sorte e de um nascimento. Devido à sua busca da verdade e de suas pesquisas, os bruxos frequentemente nutriam pensamentos de se tornarem traiçoeiros e eram odiados pelos deuses até os ossos. Eles então fizeram tudo o que podiam para criar o Veave para limitar os conjuradores. Infelizmente, mesmo com a aniquilação de Netheril e o enfraquecimento da maioria dos bruxos através do Veave, magos lendários ainda andavam no caminho de duvidar dos deuses. A imensa pressão que exerceram provocou uma reação ainda mais vigorosa, que foi de certa forma muito irônica. Uma formação de magia de invocação dimensional? Embora eu possa apenas invocar seres de vários planos dentro da esfera de cristal, ainda não é ruim. Leyline agora estava na beira de uma formação de magia com várias runas espalhadas por toda parte, possuindo um olhar indagador no rosto. Depois de mandar os 3 sacerdotes embora, ele se concentrou inteiramente em pesquisas em feitiços arcanos. Ele já era um arcanista de nível 16, e era óbvio que ele realizaria experimentos práticos nessa área. Parece haver uma limitação muito poderosa ao invocar feitiços no mundo dos deuses. Existem também diferentes facções. É claro que qualquer um pode convocar demônios, desde que eles sejam controlados bem. Depois disso, murmurou Leyline para si mesmo e ativou as runas na formação da magia. Embora seja a primeira vez que uso isso, acho que convocarei demônios. Afinal, eu me familiarizei com diabos, mas não tive a chance de observar demônios. Demônio invocando. Como esta era a primeira vez, Leyline não planejava convocar um demônio particularmente poderoso. No entanto, depois de lançar o feitiço, ele de repente encontrou sua força espiritual conectando-se com um plano grande, profundo, escuro e caótico. Este é o abismo? Este poder do espaço e do caos. O abismo era atualmente conhecido por ter centenas de camadas, e a maioria delas definitivamente não foi descoberta. Havia até rumores de que o 9º nível do inferno tinha sido inicialmente parte do abismo e foi separado. Com a força espiritual atual de Leyline, era impossível para ele avançar para longe no abismo, mesmo com feitiços e formações mágicas o apoiando. Ele só podia percorrer as camadas superficiais. Milímetros. Há uma aura da alma confusa e caótica aqui, mas parece infinitamente pequena. Este deve ser um tipo de verme abissal. Isso é muito fraco. Mas então este é muito poderoso. Eu acho que está se aproximando do posto de lendário. Tudo é tão diferente, eu desisto. Com seu controle de força espiritual, Leyline tinha mais opções do que outros magos. Finalmente, depois de uma pesquisa geral na área, ele encontrou seu alvo, uma poderosa aura da alma e uma força que não é muito forte ou muito fraca. É você. Convocar. As coordenadas planares travaram no alvo, e Leyline viu um portão de teletransporte se abrindo. Um demônio estranho e aterrorizante foi teleportado. Asterisco Kukaka. Asterisco que entrou na mira de Leyline foi um enorme demônio que parecia mais uma águia careca com 2 pernas. Estava completamente nua e tinha grandes asas nas costas, a pele de galinha vermelha nojenta era evidente. Seus braços humanos estavam inclinados por garras incrivelmente afiadas. Não hesitou em atacar uma vez que viu Leyline. A sede de sangue, o caos e a insanidade dentro da alma fizeram com que seus olhos se arregalassem levemente. Este deve ser um Vrok. Enquanto evoluiu de vermes abissais,
deve ser considerado um demônio de classificação intermediária. Além disso, essa quantidade de caos e nível de ataque. HMPH. Leyline bufou. A formação de feitiços que ele havia preparado de antemão cintilou com a luz ofuscante. Dezenas de raios formaram uma enorme prisão. As garras do Vrock se chocaram com a eletricidade, e imediatamente causou um som enorme. Grandes quantidades de chamas negras começaram a incendiar-se, causem mesmo o Vrock a recuar miseravelmente. Houve finalmente algum medo em seus olhos. Esse cara só sabe ser duro com os fracos, mas tem medo quando tratado com dureza. Leyline balançou a cabeça, seu dedo indicador direito pressionando a têmpora. Chip, escaneie e colete dados. Bip. Missão estabelecida. Começando a varredura. O AI Chip executou lealmente os comandos de Leyline. Logo, uma varredura em 3D apareceu na frente de Leyline, detalhando suas estatísticas. Nome desconhecido. Corrida. Vrock, Tanarri, Força, 16 Agilidade, 17 Vitalidade, 15 Espírito, 13 Talentos, 1 Pele de Demônio 2. Voo 3. Aura Corrosiva 4. Habilidade semelhante à magia. Descrição: este é um demônio de classificação média. Há o caos e o mal do abismo em sua alma. A menos que sua mente seja controlada, certamente será enfrentado um poderoso contra-ataque. É o modelo de um profissional de alto nível, e suas estatísticas em todas as áreas as superam. Leyline avaliou friamente e depois viu suas luzes de facção e o temperamento da alma. Que tipo de alma insana e caótica é essa? Até tem um sentimento tão malvado. Tinha que ser dito que, enquanto ele tinha ouvido falar disso antes, na verdade, encontraram tinha Leyline perdendo completamente a esperança em demônios. Eles são apenas um bando de malvados lunáticos com poder em suas mãos. Depois de ver seu temperamento, Leyline finalmente entendeu por que os demônios continuavam perdendo nas batalhas sangrentas com demônios. Embora todas existissem mal, esses seres que se escondiam no caos eram indignos de sua atenção. O temperamento caótico do abismo? De onde vem isso? Leyline tinha um olhar penetrante em seus olhos. Ele observou o Vrock preso pela formação de ligação, o olhar intenso causando até mesmo o demônio insano a sentir algum medo. Eu não tenho muito tempo, mas tenho paciência para meu primeiro espécime. Leyline tinha uma expressão apática quando um pequeno canivete prateado e outras ferramentas de repente apareceram em suas mãos. Enquanto a carne em si é preenchida com um poder imundo de caos, o temperamento dos demônios parece estar enraizado na própria alma. O laboratório estava agora completamente vazio, e só restavam pedaços de osso manchados de sangue. Os últimos uivos de uma criatura pareciam permanecer na área, enchendo o local com uma aura assustadora. No entanto, isso não afetou Leyline. Depois de lavar o sangue e a sujeira de suas mãos, ele se concentrou em estudar a poção no tubo de ensaio que ele segurava. Um líquido vermelho escuro podia ser visto no tubo de ensaio, uma luz escura brilhava com intensidade variável enquanto ele sacudia o tubo. Parecia mau e assustador. Esta é a poção que foi feita a partir da extração da energia do demônio. Aí lasca! Os olhos de Leyline brilharam quando ele ordenou. Bip! Nome do item: Middle Demon Potion. Efeito: aumenta a vitalidade e a força de todos os seres abaixo de 10 pontos por 1 ponto. Para aqueles com estas estatísticas abaixo de 15 pontos, a vitalidade e a força aumentam em 0,5. Ineficaz para todos os profissionais acima da classificação 15. Descrição: esta é uma poção com poderosa energia demoníaca. Beba se a força for desejada, apesar de não ter medo da corrupção em sua alma. Você pode cair no abismo para sempre. Não é um resultado ruim. Que pena! Leyline suspirou. Embora essa poção fosse muito boa para aumentar a força de seus subordinados, a corrupção demoníaca que resultaria era um grande problema. Se ele quisesse continuar trabalhando no plano material principal, então seus subalternos não poderiam ser um grupo de demônios. No entanto, seus subalternos não poderiam ser muito fracos também. Ele estava se preparando para cultivar talentos para a igreja que ele construiria. Que incômodo!
Embora eu não tenha medo de tal corrupção, não será o mesmo para os outros. Murmurou Leylin, preciso ajustar a alma para remover a corrupção, o que aumentaria demais os custos. Isso só pode ser usado como recompensa, e não uma poção comum a ser passada. E, o abismo. Leylin acariciou seu queixo, recordando aquele poderoso surto de caos que ele havia sentido antes. O caos é uma lei bastante poderosa. Depois de agarrá-lo, posso até ser capaz de comandar forças ainda mais poderosas que os deuses maiores e trabalhar junto com o abismo. Infelizmente, isso não combina comigo. Eu deveria ir para o abismo e para o inferno depois de me tornar lendária para dar uma olhada. Com as habilidades de Leylin, o abismo e o inferno eram boas escolhas para reencarnar. No entanto, Leylin refletiu sobre isso e depois desistiu. Comparado ao plano material principal, essas duas áreas eram muito perigosas. Houve batalhas por toda parte e basicamente nenhuma paz. Logo depois de reencarnar, Leylin estaria mais fraco. Como ele poderia apostar nisso? Mesmo se eu quisesse tentar a minha sorte um invasor, ainda será cuidado pelo Old Will? Leylin tinha a sensação de que, mesmo enquanto o Old Will estivesse em um sono profundo, sua intenção maliciosa em relação aos magos não desapareceria tão facilmente. No entanto, com sua lei de devorar, ele certamente seria capaz de deixar seus talentos brilharem se ele entrasse no abismo e no inferno. Leylin não hesitou quando chegou a hora disso.